Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e ao review completo, totalmente colorido e com várias animações do 24º capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 24, Quem é o líder? E o nosso pequeno grupo que vem crescendo, agora com 5 pessoas, ou melhor, 4 pessoas em um animal, Ou será que não? deixam Sistana para trás. Mas antes, Percival olha pela última vez aquele lugar, já tão distante que foi palco de muitos acontecimentos, mas que no fim foi também um grande aprendizado. Mas eles precisam seguir em frente. Mas Tony parecia não estar muito contente ou certo de que Annie era realmente capaz de seguir viagem com eles, principalmente diante de tudo que já aconteceu até o momento. Tanto que ele faz questão de lembrar Annie que ainda dava tempo dela voltar atrás. Porém, Nassens comenta que ela aparentemente não está ouvindo. E de fato, a garota estava com o pensamento focado em outra coisa. Aquele era sem dúvidas um dos momentos mais importantes da sua vida, pois era o primeiro passo da sua gloriosa jornada para se tornar uma cavaleira sagrada. No entanto, a comemoração de Annie é interrompida por Donnie, que diz: "Ei, senhorita Annie, desculpe interromper o seu devaneio, mas seu pai concordou em nos dar um transporte por salvar a cidade." Mas então, que tipo de troço é esse? Annie não gosta da forma que Donnie se refere ao seu cavalo. Ela diz que Sivan tem sido o seu melhor amigo desde a infância. Donnie então propõe que eles possam também escolher seus cavalos. Mas Annie explica que, por incrível que pareça, todos os cavalos da cidade estavam ocupados com os reparos da cidade, e Sivan era o único que restava. E Donnie não deixa passar, e comenta: "Mas é claro, afinal, essa coisa não presta pra nada." No entanto, Annie defende o animal respondendo. Ela admite que, de fato, Sivan pode não ser tão forte, resistente ou veloz quanto os outros, mas que o brilho em seus olhos não perde para ninguém. E essa é a cara que Donnie faz quando escuta isso. Mas tinha alguém que estava encantado também com o cavalo. E esse era Percival, que se aproxima do animal dizendo: "Olha que engraçado essas perninhas tão curtas." Ele disse isso enquanto dava um tapinha no bumbum do cavalo. E claro, toda ação tem uma reação, e Percival leva um baita de um coice na cara e voa para muito longe. Nassens teve que ir buscar o pequeno Percival desmaiado, e o garoto também faz um questionamento, perguntando se o Duque não poderia ter pelo menos fornecido uma carroça. Donnie espraveja concordando, porém Annie pede para que eles parem de choramingar e de perder tempo, ou ela vai deixá-los para trás. No entanto, alguns minutos depois, vemos Annie implorando para que eles a esperem. A garota pede também para que eles andem um pouco mais devagar, pois eles também precisam descansar um pouco, senão Sivan vai morrer nesse ritmo. E como não tinha jeito, nossos heróis finalmente fazem uma pausa, para o alívio de Annie e principalmente do cavalo, que estava morto de cansado. Ele não estava só demonstrando esse cansaço, mas como também estava dizendo isso. Eu sim conseguia ouvir, entender o que ele estava dizendo. Nassens se demonstra preocupado, pois ele acredita que diante dessa situação, eles podem ter algumas dificuldades em seguir em frente.
e Sin também não esconde essa preocupação. E o Sivan, ao perceber isso, pergunta a raposa se ele por acaso tem algo para lhe dizer. E com uma encarada sinistra, Sin apenas diz: continue nos atrasando, e esta noite nós vamos jantar picadinho de carne de cavalo. Ao ouvir isso, o cavalo entra em desespero e pede 1000 desculpas a Sin. Enquanto Annie, sem entender nada do que aconteceu, tenta acalmar Sivan, ela pergunta a Percival para onde eles estão indo afinal. E o garoto responde que é para o reino de Liones. Neste instante, Annie fica muito eufórica. Ela conta que sempre quis conhecer o reino de Liones. E o entusiasmo de Annie é tão grande que ela pega o Percival pela roupa e, balançando o garoto, ela começa a falar sem parar. Você quer dizer aquela Liones, certo? De onde vieram os mais renomados cavaleiros sagrados de toda a Britânia? E isso não é tudo. Seu rei é o Meliodas, o capitão dos 7 pecados capitais. Mas coitado do pequeno Percival, ele praticamente não entende nada do que ela está falando e pergunta: o que são esses 7 pecados capitais? Eu me lembro que o Ironside também os mencionou. Ao ouvir isso, imediatamente Annie fica perplexa. Ela não consegue acreditar que Percival não sabe. A garota questiona o quão isolado era o lugar onde Percival cresceu. Mas Annie faz questão de explicar. A garota diz que os 7 pecados capitais são um grupo de cavaleiros sagrados que, apesar de serem taxados como traidores do reino, salvaram Liones incontáveis vezes. Inclusive, derrotaram o rei do clã dos demônios na Guerra Santa. E para terminar com chave de ouro, Annie mostra para Percival o seu maior tesouro. Um pôster da época em que Meliodas era um homem procurado. E vendo aquilo, Donnie zomba dizendo: ah, então quer dizer que você gosta de caras mais velhos. Mas Annie, bem brava, responde dizendo que não, que ela apenas o admira. E Donnie então diz num tom sarcástico que acredita. Por fim, Annie conta que algum dia ela será uma cavaleira sagrada também, tão poderosa como o rei Meliodas. No entanto, a garota diz que estava se esquecendo de algo muito importante. Quem de vocês é o líder aqui? Porque se não tiver um, esse é o momento de escolher um. Perguntava Annie. A garota explica que agora todos são companheiros de viagem e que eles terão que trabalhar como um time. Por isso, é importante ter alguém, uma figura que possa nos manter unidos. E mais uma vez ela então pergunta: então, vocês têm um líder ou não? Annie então começa a analisar cada um deles, começando pelo Percival, que estava bem perdido. Ele não sabia nem o que era um líder. Ah, coitadinho, você pode ser o mais forte aqui, mas você está mais para um mascote, eu diria. E mesmo com o Nassians dizendo que não estava interessado, Annie ignora e começa a dizer: Nassians, bem, você também não me passa a imagem, o perfil de um líder, mas você me parece ser muito calmo e confiável. Pode então ser o estrategista da equipe. Chega então a vez do Donnie, e sobre ele ela diz: e você? Você é a isca. Lamento, isso é tudo que eu consigo pensar sobre você. Mas o rapaz fica revoltado com isso, pedindo para que ela pare de implicar com ele. E diante desse cenário, Annie então termina dizendo: ah, olha só que pena, isso faz de mim a única candidata. Então não tem outro jeito. Eu aceito. Irei com todo o prazer agir como a líder de vocês. Nassians responde que por ele está tudo bem, enquanto Donnie, batendo palmas, pede para que ela se divirta. No entanto, Percival comenta dizendo que Donnie também é muito bom. Ele se recorda de uma família que o agradeceu bastante quando saíram da cidade. Percival lembra que eles estavam lhe chamando de Cavaleiro Sagrado enquanto o agradeciam.
Na hora, Annie fica meio estranha, enquanto Donnie desconversa dizendo que não fez nada demais, que apenas aconteceu de dar tudo certo. Mas Annie não engoliu essa história, e segurando Donnie, ela o questiona. Vem cá, você pretende se tornar um cavaleiro sagrado também? No entanto, Donnie responde que não, e pergunta por que ela se importa tanto. Mas Annie diz ter certeza que ele quer sim. No fim, acredito que nem eles e nem a gente entendeu nada. Mas aquele clima tenso é quebrado quando Sim surge entre os dois dizendo: muito bem, saiam da frente, seus idiotas. Vocês estão no meu caminho. A pequena raposa diz que o tempo de conversa acabou e que eles agora precisam discutir os planos futuros. E do nada, Sim simplesmente faz surgir um mapa. Aquele era um mapa do sul de Britânia. A raposa diz que ele e Percival se encontraram pela primeira vez naquela planície. Alguém pergunta o que era aquele X no mapa, e alguém responde, é o que restou de Camelot. E aqui neste mapa nós podemos ver todos os locais que Percival e os demais visitaram até o momento, incluindo 2 locais que eles ainda não conhecem, Cante e a Cordilheira del Fleire. Mas enquanto todos estavam ali analisando o mapa, Annie logo atrás lembrava que ela era líder. Mas Sim diz que para chegar a Liones, eles precisam atravessar a Cordilheira del Fleire. Porém que antes, eles irão para Cante, que é a cidade postal mais próxima. No entanto, Annie, segurando a raposa, diz que não. E ela segue dizendo que quer chegar a Liones o mais rápido possível. Então, sem pausas, vamos logo cruzar aquelas montanhas. Annie termina dizendo. Entretanto, Sim avisa. Del Fleire é um reino sombrio e perigoso. Quase ninguém consegue passar por ele e permanecer vivo. Avançamos despreparados e bum! Estamos todos mortos. Era o que dizia a raposa. No entanto, Annie olha bem para Sim e diz que ele está mentindo novamente. E a raposa, desta vez, apenas fica em silêncio. Mas Percival já estava pulando de alegria. O garoto estava bem animado para ir logo para Cante, pois finalmente ele iria poder explorar uma cidade de verdade. Nassens diz esperar que pelo menos eles tenham alguns medicamentos raros lá. E já Donnie comenta que na verdade ele precisa primeiro de uma jaqueta nova. E Annie, por sua vez, está revoltada, gritando que ela era líder, que eles deviam escutá-la. E o cavalo e a raposa estavam conversando. Sylvan pergunta Sim se eles irão encontrar cenouras gostosas por lá, mas Sim apenas responde: e eu sei lá, cavalo. Mudamos então de cenário. Vemos alguém se esbaldando na cerveja, e ele pede mais uma rodada. E o dono da taberna questiona dizendo que ele já bebeu demais. E outro homem sentado a seu lado pergunta se ele quer que ele o chute para fora. Mas logo ele responde que não, que era melhor deixá-lo em paz. O homem confuso então questiona: sério, chefe, você está com medo daquele bêbado? Mas o taberneiro responde dizendo que ele é realmente um tolo por achar que aquele homem é apenas um bêbado, pois este homem era o capitão dos Cavaleiros Sagrados de Liones, o próprio Hauser. No seu caminho, uma testemunha lendária do passado. Mas para onde foi o seu orgulho? Qual é a razão do seu vício em álcool? Continua no próximo capítulo, intitulado A Emocionante Exploração de Cante. E é assim que termina o capítulo 24 de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E claro, a gente tem muita coisa para comentar sobre esse capítulo, mas vamos fazer isso aí nos comentários e também lá no Instagram, Marcelo ND. E por fim, eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Nicolas, Cauê e Eduardo, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo, e ao Igor, que fez essa linda animação. Muito obrigado, e agradeço também
a cada um de vocês. E espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!